Olá pessoal, bom dia! Eu me chamo Isadora e bem-vindos à nossa aula de botânica. Na aula de hoje iremos aprender sobre os frutos. Os frutos são exclusividades de um grupo de plantas chamados de angiospermas. Pteridófitas, briófitas e gimnospermas, eles não vão ter fruto. As gimnospermas, elas vão ter semente, mas o fruto protegendo a semente, eles não vão ter. Hoje, como tópico nessa aula, iremos comentar sobre a origem dos frutos, as partes que compõem os frutos, os tipos diferentes de frutos que tem e a diferença entre fruto e fruta. Bom, começando, o fruto, segundo a definição clássica, ele é um órgão formado por um ou mais ovários desenvolvidos, que são aqueles que após a fecundação já estão totalmente maduros. Para entender melhor de onde os frutos vêm, precisamos relembrar da estrutura da flor. Temos aqui o gineceu, que é a parte feminina da flor. Então, vamos ter o estigma, que é a região da parte feminina que recebe o grão de pólen. Vamos ter o estilete, que é por onde o tubo polínico vai descer. E vamos ter o ovário, que vai ter o papel crucial na formação do fruto, porque é ele que se desenvolve e dá origem ao fruto. E vamos ter também, dentro do ovário, o óvulo, que vai dar origem à semente. Aqui nessa imagem representada, podemos ver o óvulo, que está aqui presente no ovário, dando origem à semente, e o ovário dando origem ao fruto. O fruto tem duas funções importantes. A primeira é que o fruto funciona como um envoltório protetor para a semente. Como podemos ver na imagem representada, onde a semente está aqui no meio, e ela está protegida por várias camadas do fruto, como o mesocarpo, o endocarpo e o exocarpo. A camada mais próxima que protege a semente é o endocarpo. Podemos ver aqui nessa parte marronzinha, protegendo a semente. E a segunda função que os frutos têm é a de dispersão e propagação das sementes. Quando o fruto for carnoso, ele geralmente vai ser disperso por animais, humanos, pelo fato deles serem adocicados, de coloração viva e atraente. Aqui temos o exemplo de um papagaio se alimentando da manga, que é um fruto carnoso, e o que vai acontecer? O animal ele vai liberar a semente após comer esse fruto, e assim a semente cai no solo e irá acontecer todo o ciclo de novo. Assim, em outros casos, as sementes elas podem ser liberadas nas fezes e também podem ser regurgitadas por alguns animais. Quando o fruto ele for seco, geralmente a dispersão ocorrerá pelo vento. Os frutos que são adaptados a essa dispersão pelo vento, eles têm a característica de serem plumosos, como o dente de leão. Isso vai facilitar e ajudar a promover a suspensão pelo ar. Porém, nem todo fruto vai ter semente. Os frutos sem sementes, eles são chamados de paternocárpicos. Ele é produzido por paternocarpia, que é o processo que não ocorre a fecundação de um ovo. Portanto, não vai ter o embrião, não vai ter a semente. A banana que usamos em nossa alimentação, os pontinhos pretos, quando nós vamos alimentar, quando nós cortamos ela no meio, dentro da banana, eles não vão ser semente, como muitas pessoas confundem. Esses pontinhos pretos são óvulos que não foram fecundados. Então, a banana ela não tem semente e é um fruto. O fruto é constituído por duas partes fundamentais. O fruto propriamente dito e a semente. De modo geral, 3 camadas podem ser distinguidas num fruto. O epicarpo, que reveste o fruto externamente, que é aquela casquinha do fruto, como por exemplo aqui no abacate é essa casquinha verde. O mesocarpo, que é a parte mais desenvolvida dos frutos carnosos, geralmente é a porção comestível. No caso do abacate é essa porção aqui, que tiramos com a colher. E vamos ter o endocarpo, que é a camada que reveste a cavidade do fruto. A cavidade é essa. E o endocarpo é essa, é a camada que reveste essa cavidade do fruto. É a parte que está em contato com a semente. O conjunto dessas 3 partes do fruto é denominado pericarpo. De acordo com a origem, os frutos são classificados em 3 categorias: simples, agregados e múltiplos. Os frutos simples são frutos derivados de um único ovário, de uma única flor, como por exemplo, o tomate. Os frutos agregados são aqueles formados pelo desenvolvimento de vários ovários de uma só flor, como por exemplo, a magnólia. E os frutos múltiplos consistem em ovários amadurecidos de muitas flores, como por exemplo, o abacaxi. Agora falando sobre os principais tipos de frutos,
nós temos os frutos carnosos, que são aqueles frutos que têm o mesocarpo comestível, que é essa região. E esse mesocarpo ele vai ser suculento e vai ter bastante nutriente. Os frutos carnosos eles são classificados em fruto tipo baga, que são frutos que possuem uma ou várias sementes soltas, como por exemplo temos a goiaba, a melancia, o mamão e o tomate. Essas sementes soltas, quando nós vamos nos alimentar desses frutos, nós podemos ver que elas sempre ficam dispersas, que você dá para tirar elas facilmente. E também vamos ter o fruto tipo drupa. O fruto tipo drupa, ele vai possuir endocarpo duro e dentro tem apenas uma semente. Essa semente é popularmente conhecida como caroço. Por exemplo, o caroço do abacate, o caroço da manga, o caroço do pêssego e da azeitona. Um outro tipo de classificação de frutos que nós temos são os frutos secos. Os frutos secos são aqueles que apresentam mesocarpo, que é aquela parte comestível, seca. Então, ele não vai guardar nenhum tipo de nutriente. Esses frutos secos eles podem ser classificados em deiscentes, que são os frutos que se abrem espontaneamente para liberarem as sementes. A maioria dos frutos secos, eles vão ser deiscentes. Exemplo, a ervilha, a soja e o feijão. Os frutos secos deiscentes, eles podem ser tipo folículo, que é caracterizado por possuir uma única fenda de abertura, como a peroba e o xixá, que a gente pode ver aqui que é só uma fendinha de abertura, não são duas. É uma única. Vamos ter os frutos tipo legume. Os frutos tipos legume são aqueles que são caracterizados por se abrirem duas fendas, como a soja e a ervilha. Também teremos frutos secos do tipo indeiscente. Os frutos secos do tipo indeiscente são os frutos que não se abrem espontaneamente para liberarem as sementes, como o milho, o arroz e o trigo. Os frutos secos tipo indeiscente, eles podem ser classificados como tipo cariópse, que são os frutos que têm a semente aderida ao pericarpo, ou seja, toda a extensão do fruto, como por exemplo o milho, que vai ter todas as suas sementinhas aderidas em todo o corpo do fruto. Também temos o trigo e também temos o arroz. O fruto seco indeiscente tipo sâmara é quando o pericarpo possui uma ou mais expansões. Eles têm formato de asas, por isso se chamam de fruto alado. E também vamos ter os frutos secos indeiscentes tipo aquênio, que é quando possui apenas uma semente presa à parede do fruto, como no girassol e na margarida. Para terminar, a dúvida que muitos possuem é qual a diferença de fruto e fruta. Resumidamente, a fruta ela não possui significado botânico, mas sim popular, e refere-se à parte suculenta, adocicada e comestível da planta. E não necessariamente ela vai descender do ovário. E o fruto é toda a estrutura que envolve a semente. Portanto, nem toda fruta vai ser um fruto, como por exemplo a maçã e o caju, que são chamados de pseudofrutos. E também nem todo fruto é considerado uma fruta, como no caso do tomate, que não é chamado de fruta, embora seja formado a partir do desenvolvimento do ovário. E é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigada!